Olá pessoal, chegou uma pergunta pra gente aqui do Pablo Rodrigo Ferreira pelo comentário do YouTube. Ele diz o seguinte: Wilson Benson, já começa com uma pergunta. Como se deu o fechamento do cânon bíblico na época da igreja primitiva e por que podemos descansar que os 66 livros que temos em nossas Bíblias cumprem fielmente o propósito de Deus? Muito bem, então não só Pablo, mas todos aqueles que têm essa mesma dúvida. Quando a gente pega os materiais, alguns materiais gravados, como por exemplo documentários ou filmes, alguns até de ficção, ou mesmo alguns livros de história da tradição judaico-cristã, a gente encontra que a autoridade que hoje a gente tem para dizer que os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, ou seja, esses 66 livros que a gente tem na Bíblia, são fiéis, é porque em tal concílio determinaram isso. Mas essa teoria, quanto mais os teólogos bíblicos estudam, mais a gente percebe que ela é fraca. Por exemplo, no Antigo Testamento, muitos vão dizer que o Tanakh, ou seja, a Torá, o Neviim e o Ketuvim, foi reconhecido entre os anos 400 a 50 a.C. Então ele diz o seguinte: a Torá, que é o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Torá se deu lá por volta do ano 400 a.C. o reconhecimento. Torá. Pois a segunda parte do Antigo Testamento é o Neviim, que seriam os profetas, por volta do ano 200 a.C. E os Ketuvim, que são os escritos, outros escritos que não os dos profetas, tenha se dado por volta do ano 100 ou 50 a.C. Né? Outros vão dizer que não, que foi num concílio de Jâmnia, o tal do concílio de Jâmnia, que se deu o reconhecimento oficial de que 39 livros, aqueles que estão no nosso Antigo Testamento, né, o Antigo Testamento dos judeus também, são os livros inspirados e reconhecidos. Mas hoje, quanto mais os estudiosos pesquisam, mais se crê que o Concílio de Jâmnia tenha sido uma ficção e que na verdade não foi dessa maneira. No Novo Testamento também. O cânon do Novo Testamento muita gente vai dizer que foi no Concílio de Nicéia, ou de Éfeso, ou de Cartagena, ou de Hipona, muitos têm dito ultimamente. Mas o fato é que quanto mais a gente estuda a história da igreja, a história dos pais, mais a gente percebe que o reconhecimento se deu de uma maneira muito mais orgânica e pessoal e íntima do que institucional e deliberativa. Se deu mais de um contato realmente com o próprio Espírito Santo, que interiormente convencia as pessoas durante o período da igreja antiga, aquilo que a gente chama de igreja primitiva, de que aqueles livros eram inspirados enquanto outros não. Então estes livros foram sendo copiados e distribuídos entre as igrejas, enquanto outros ficaram guardados ou simplesmente não eram usados. Foram lidos como livros inspiradores, ou livros de história, ou livros que contavam certas informações da igreja nessa ou naquela ocasião, como por exemplo epístolas que Clemente de Roma escreveu, ou Dionísio de Corinto escreveu, mas que não estão no Novo Testamento porque não eram consideradas inspiradas. Mas houve um reconhecimento público, congregacional, de que tais e quais livros recebiam da parte de Deus inspiração e tinha mesmo peso que livros do Antigo Testamento. Paulo fez isso reconhecendo Lucas, Pedro fez isso reconhecendo certas epístolas de Paulo, e no próprio Antigo Testamento se percebe também quando profetas reconheciam escritos de Moisés, quando outros reis e sacerdotes reconheciam livros de outros que antes deles escreveram. Portanto, quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos que nós não devemos dar ouvidos para aquilo que muita gente diz e grava por aí, dizendo que foi em alguns concílios que isso oficialmente se deu. Sim, os concílios eventualmente aconteceram, e obviamente eles tiveram um peso de autoridade porque as autoridades da igreja estavam naqueles concílios deliberando. Mas muito antes dos concílios acontecerem, o próprio povo de Deus reconhecia. Portanto, é ali que a gente tem que ver a fonte, a origem de todo esse reconhecimento. E qual é a importância disso tudo para hoje em dia, para a nossa vida? Isso é importante porque as Escrituras são o único meio por meio do qual Deus se revela a nós. Se aceitarmos que Deus permitiu que essa Escritura fosse adulterada e pervertida e que ela é infiel e a Bíblia ela não deve ser reconhecida como sendo inspirada, então que outro meio nós temos para conhecer a Deus? Qual é o outro meio de revelação? Como podemos saber que Ele é Deus? Como podemos chegar até Ele? Como podemos saber que Jesus Cristo é fiel se a própria Escritura que fala de Jesus está adulterada? Deus não vai falar com a gente por meio da cachoeira, por meio da lua ou por meio da jabuticaba. Deus não fala por meio da criação, Deus fala por meio da Escritura. Eu creio, portanto, que Deus soberanamente, por causa disso tudo, preservou, não somente inspirou, mas preservou essa Escritura para que ela pudesse chegar até nós e pudesse ser a nós o meio por meio do qual nós pudéssemos voltar para Ele, reconhecer quem somos, o nosso coração, o nosso pecado, e arrependidos desse pecado, pudéssemos, por meio de Cristo, o Cristo revelado nos Evangelhos, voltarmos para Deus perdoados e salvos, para nossa alegria e para a glória desse Deus.
Muito bem, se você me ouviu até aqui, eu gostaria de recomendar um livro para você. Eu escrevi um livro no ano passado, foi publicado agora em fevereiro de 2017 pela Visão Cristã Publicações, que é uma editora ligada à VINAC, aquela entidade que realiza a maior conferência, o maior evento cristão da América Latina anualmente lá em Campina Grande, na Paraíba. E esse ano eles publicaram esse livro aqui que eu escrevi, Visão Cristã sobre a Bíblia. Visão Cristã sobre a Bíblia. E nele eu falo um pouco sobre o reconhecimento das Escrituras, falo um pouco também sobre como as pessoas têm lidado e têm tratado as Escrituras nos últimos anos, razão pela qual muita gente tem desacreditado nesse livro como sendo um mito, talvez culpa daqueles que tratam mal as Escrituras. E eu também falo um pouco sobre aquilo que eu chamo de o período mais triste da história do cristianismo, que é quando a igreja perseguiu a igreja por conta das Escrituras. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre as Escrituras e a história dela e tudo isso que nós comentamos nesse livro, eu recomendo esse livrinho aqui para você. Fiquem na paz do nosso Deus.